Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos agora indo para o nosso 12º ensaio, nossa aula de leitura musical aqui online. É a nossa última aula de exposição de conteúdo desse semestre. A partir de agora nós vamos fazer revisões, né? 2 revisões aí para fixarmos bem o conteúdo ministrado até aqui. E hoje eu vou falar do acorde de sétima, revisar um pouquinho a questão da tônica forte, tônica fraca, subdominante forte, subdominante fraca, as hierarquias, né, nas famílias dos acordes, né, das famílias funcionais, né, que aí a gente já viu na aula passada, em que os acordes têm hierarquias diferentes, definidas pela sua proximidade com o estado, né, do acorde básico para aquela função. Então, nós vamos ver agora uma outra coisa, que são os acordes com sétima, e vamos deixar os acordes com nona, que são os acordes bifuncionais, para o próximo semestre, porque a gente vai se dedicar mais tempo para mergulhar nessa questão da família das funções e das bifuncionalidades dos acordes. Então, a gente vai dedicar mais tempo para isso no próximo semestre. Nesse semestre, uma apresentação desse assunto. A gente viu já bastante a questão das funções, algo que vocês já dominam, mas agora a gente começa a ver que as funções podem ser desempenhadas por outros acordes que não apenas os acordes de primeiro grau, quarto grau e quinto grau. E que existe uma força diferenciada entre esses acordes substitutos, né? Por isso que a gente aprendeu o acorde napolitano, que chega a ser mais forte do que... É o único acorde, né, que consegue substituir o acorde primário de quarto grau na sua função. O acorde de quarto grau é uma subdominante, né? O quinto grau é dominante. O napolitano, ele é uma subdominante, mas ele é tão forte que ele, por conta, né, de algumas características que a gente tem nele, que ele fica mais forte na hierarquia do que o acorde de subdominante quarto grau, porque ele está mais próximo ainda da resolução para a dominante, né? Então a gente vai observando também essas questões, vendo que a tônica a gente pensa na função dela, né? Então a proximidade dos acordes com ela, a dominante também. Já a subdominante, a força vai ser definida pela proximidade aí que a gente vai tendo para a resolução, para a condução para a dominante. Então, vamos dar uma revisão nisso rapidamente e ver o acorde de sétima. Vamos lá. Bom, fazer o compartilhamento aqui. Um minutinho. Ok. Bom, então vou trazer para cá o nosso PDF. A gente viu ali sobre a hierarquia, né? Entre os acordes da mesma família, que o K64 é o mais fraco e o dominante com sétima é o mais forte da família da dominante. E o que define essa força, né? É a similaridade de notas. Quanto mais notas que a gente tem similares com a dominante, melhor. E a não similaridade de notas com a tônica. Então, o K64 ele já é o acorde de tônica na segunda inversão. Então, ele é absolutamente similar com o acorde de tônica, por isso ele é o mais fraco. Então, vamos ver aqui naquela nossa tabelinha multifuncional, né? Então, aqui nós temos o K64, é esse acorde aqui, né? Nessa inversão aqui que a gente tem. Vou aumentar aqui para ouvirmos melhor. Então, esse é o acorde K64. Vamos ouvi-lo só ele, né? Esse é o acorde K64. O que acontece com ele? Nós temos do K64 a similaridade com a dominante apenas o Sol. E ele só desempenha essa função de dominante porque na cadência ele abaixa esse Dó para o Si e esse Mi para o Ré, fazendo assim um acorde de sétima, né? Então, abaixou aqui, virou um acorde de Sol, né? Então, fomos para o quinto grau. Por isso que ele desempenha uma função de dominante. Ele é o mais fraco, porque ele tem
3 notas similares com acorde tônico, ou seja, ele é o acorde tônico da primeira inversão, né? Depois, nessa força, né, nessa hierarquia, vamos ter o terceiro grau. O terceiro grau ele tem 2 notas similares com o quinto grau. Aqui no caso, na tonalidade do Dó maior, nós podemos observar o Sol e o Si, iguais. Mas ao mesmo tempo, ele também tem 2 notas iguais com a tônica, o Mi e o Sol aqui. Por isso, ele é um acorde mais fraco, né, do que o acorde de sétima, por exemplo. O acorde de sétima ele tem o Si, o Ré, em similaridade com a dominante e o Ré. Aí, ele é um acorde bem forte. Agora, se for o acorde de sétima, o sétimo grau, desculpa, né? O acorde de sétimo grau com sétimo, ele vai ser mais fraco, porque ele vai ter 3 notas similares com o segundo grau, que é uma subdominante. Então, ele vai estar mais próximo da subdominante, por isso ele vai ser mais fraco, como colocado aqui, ó. O acorde dominante sétimo grau com sétima, ele é mais fraco. E as inversões, a gente viu que elas também contam, né, nessa força. Quando eu inverto o acorde de terceiro grau para a sua, nós colocamos aqui, na sua primeira inversão, né, ele vai ter uma força maior do que no estado fundamental. E na segunda inversão, aqui do acorde com sétima, do terceiro grau, depois vamos ver essa inversão aqui, 6/5 é o acorde com sétima, tá? Ele vai ser mais forte do que da primeira inversão da tríade. Uma tétrade dele, né, com a sétima, vai ser mais forte do que a tríade, porque vai ter mais notas similares ou a disposição delas vai ser mais similar. E aqui no caso da primeira inversão, o acorde de terceiro grau, né, a fundamental vai lá para o soprano, então vem para cá, aí ele tem a nota do baixo igual à nota da dominante. E aí a segunda nota também igual. Então ele se parece muito já com a dominante. Por isso que ele fica mais forte que o terceiro grau na posição fundamental. Ou seja, as inversões, gente, mudam a sonoridade e não apenas a sonoridade, mas a força do acorde dentro da progressão dos acordes no sistema tonal. Tá? Vimos também a hierarquia do subdominante, né? Que é a proximidade, né? Que eles vão ter com a sua resolução, a sua sequência, né? Então a gente vai ter essas forças aqui no acorde da subdominante, a sequência aproximando da sua função principal, que é resolver, ir, né, caminhar, não é resolver na realidade, mas caminhar, conduzir para a dominante. E aí vimos que tem 2 perguntas que a gente faz. Existem ou não dentro do acorde notas de outra família? Se existir, então ele já perde a força. Se existem, essa família é mais fraca ou mais forte? Ou seja, tem notas da família que é mais da subdominante ou da tônica no acorde dominante. Se for da subdominante, ele vai enfraquecer, mas não vai enfraquecer tanto como se for notas da família da tônica. Né? E na família da tônica, a mesma coisa. Né? Se você tem mais acordes próximos da família da tônica, é um acorde considerado mais forte. Se é mais próximo da dominante ou da subdominante, ele é um acorde mais fraco. Mais próximo da subdominante, vai ser menos fraco do que aqueles que tiverem notas mais próximas da dominante. Por quê? Você quer ir para a tônica. Então, vai ter força os acordes que têm mais similaridade com o primeiro grau. Você não quer ir para a dominante. Agora, quando você está na dominante, você quer ir para a dominante, vai ter mais força aqueles acordes que tiverem mais similaridade com a dominante e menos similaridade com a tônica. É essa a linha de raciocínio. E para encerrar nosso assunto desse semestre, e a gente vai agora fazer revisões, né, e mais estudo do nosso repertório, e aí a gente começa com um assunto novo em agosto, tá? Os acordes com sétima, denominados tétrades, né? Eles contêm 4 notas. Tríades, 3 notas. Tétrades, 4 notas. Simples de compreender, né? Para identificar, é o processo igual que a gente identifica as inversões da tríade. É o baixo em relação à sétima, depois o baixo em relação à fundamental, né? Então, aqui, no acorde na posição fundamental, a gente pode observar aqui, né? O baixo, ele está em relação à sétima, uma sétima. E em relação à fundamental, é uma prima, ou seja, é a mesma nota.
Aí a gente omite, a gente não põe primeira, a gente só põe dominante, 7, para identificar que é estado fundamental, porque a sétima está no soprano. Agora aqui nós temos a distância do baixo para a fundamental de uma sexta. Então, a gente põe aqui. Nesse caso, diferente da tríade, a gente está procurando achar em primazia a sétima. Na tríade, a gente está procurando achar em primazia a fundamental. Né? Então, a fundamental está com a sexta, o número fica aqui em cima. A distância do baixo para a sétima, que é a nota Fá, nesse caso aqui, é de uma quinta. Então, o número 5 aparece aqui embaixo. Então, a dominante 6/5 significa que o baixo estará na sexta. Na prática, para quem já toca algum instrumento harmônico, o que é isso? É aquele acorde de Sol com sétima com o baixo em Si. É isso. Aqui é o Sol com sétima apenas, né? Na tonalidade de Dó. Aqui, na segunda inversão, nós temos 4 posições possíveis, né? Uma fundamental e 3 inversões nesse tipo de acorde aqui, né? Um acorde com sétima. Na segunda inversão, quando o baixo é na quinta do acorde, a distância do baixo para o soprano é de uma quarta. É aí que põe o 4 aqui. A distância do baixo para a sétima é de uma terça. Então fica quarta, terça. Dominante quarta, terça é que o acorde está com baixo na quinta. O que seria isso em cifragem normal? É o acorde de Sol maior com sétima ou Sol menor também, né? Mas geralmente é Sol maior, né? Sol maior com sétima, desculpa, só Sol maior com sétima, a dominante sempre maior, perdão pelo equívoco. A dominante, o Sol maior aqui no caso da tonalidade de Dó, vai estar com sétima, com o baixo em Ré. Então, se tiver lá G7/D, ou seja, Ré, né? Então, é um acorde dominante na segunda inversão. E na última inversão, a distância do baixo para a sétima é uma prima. Então, quando a gente tem uma prima, que é a mesma nota, né? A gente não fala nada, não põe aqui. E do baixo para a fundamental, uma segunda, então a gente põe. Então, D2 aqui, dominante segunda, significa terceira inversão. Seria o acorde de Sol com sétima com baixo em Fá, né? Em Fá natural, não Fá sustenido. Nesse caso aqui, nós temos o acorde de sétima na segunda inversão, né? Então, é basicamente essa a construção que a gente vai ter. Nós poderíamos avançar para o próximo assunto, que é os acordes da pêntade, ou seja, de 5 notas, a dominante, com a nona, né? Mas a gente não vai para ela porque vai falar sobre bifuncionalidade. A gente começou a falar sobre bifuncionalidade, então vamos deixar isso aqui para quando fizermos um novo assunto e voltarmos nesse assunto da bifuncionalidade aqui dos acordes, né? E as suas forças, a sua hierarquia. Então, o que basta saber é essa cifragem, é o mesmo princípio. Por que a gente não prevalece aqui a procura pela, pela nossa fundamental? Porque isso já foi feito na tríade. Se a gente fizer isso, vamos gerar alguns números, seriam assim, confusos para a gente, né? Então, seriam 5, 6 aqui, ao invés de 6, 5. 3, 4 aqui, né? Aqui ficaria 2 mesmo, de todo modo, né? Mas isso aqui ficaria um pouco confuso com o 6 e o 6, 4 que a gente tem na outra cifragem com a tríade apenas. Então, para ficar mais claro, a gente prevalece aqui embaixo, tá? A distância, né, o intervalo entre o baixo e a sétima do acorde. É isso, pessoal. Vamos encerrando então os assuntos desse semestre por aqui. E agora a gente começa revisões aí por todo o restante desse mês de junho e mês de julho, para vocês fixarem melhor. E aí, em agosto, a gente começa um novo conteúdo, porque aí a gente pode avançar, né? É isso, então. Aguardo o formulário de vocês e a presença daqueles que residem aqui no Distrito Federal no nosso ensaio. Até mais. Tchau, tchau.